Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Estamos levando ao ar uma série fantástica sobre gestão, a evolução da gestão. E o nosso entrevistado, o nosso professor, o nosso mestre é o Fernando Lamourier. Fernando Lamourier é administrador de empresa, é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e com mestrado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O que nós estamos falando aqui, levando para você aí, é tudo sobre gestão. Hoje, por exemplo, Fernando, seja muito bem-vindo novamente, nós vamos falar aqui do BSC. Essa sigla, a administração é cheia de sigla, né? O que nós vamos falar para que o telespectador possa nos entender? Obrigado, doutor. Que honra estar aqui mais uma vez. Vamos tentar tangibilizar mais uma coisa, mais uma sigla e pior, doutor. É inglês de novo, né? Então, refere-se sempre a esse berço da administração, do marketing, da estratégia que é os Estados Unidos. O BSC, que a gente vai se referir assim nesse programa, mas a tradução dele é o Balanced Scorecard, seria o termo em inglês, prometo que é a última vez que eu uso dessa forma. O BSC é uma ferramenta de estratégia, tá? Então a gente falou muito de estratégia nos programas passados e eu acho que é legal dar uma ferramenta que esse empreendedor que está escutando a gente em casa, ele possa usar a seu favor. Ele foi proposto por dois pesquisadores e acadêmicos, que é o Kaplan e o Norton, lá na década de 80 nos Estados Unidos, fizeram vários livros sobre isso, que viraram referência nas grandes empresas. Então tem muita empresa que deve estar escutando a gente, que já deve ter ouvido falar, o meu BSC, o meu Balanced Scorecard, é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Para que ele serve e como que ele é feito? Vamos tentar tangibilizar isso. O BSC ele vai dividir em 4 perspectivas. São 4 formas de você ver a empresa. E eles têm uma parte hierárquica. Primeiro você começa da de cima até chegar nas de baixo. As de baixo sustentam todas as outras, mas o foco é na de cima. Vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira delas é a perspectiva financeira. Doutor, não tem como. Uma empresa está aqui para ganhar dinheiro. Faturar. Exceto se você for uma ONG, tiver uma situação específica, ok? Mas o público geral que a gente fala são as empresas que querem ganhar dinheiro. Então, você vai colocar nessa perspectiva financeira todos os indicadores e os objetivos que se remetem a lucro líquido, a receita, a margem, a tudo que for do dinheiro e que é importante para você. Lembra, vai ter empresas que no primeiro momento, ela não está pensando muito em lucrar, ela precisa crescer vendas, então ela está pensando mais em gerar venda, gerar valor do que em lucrar. Vai ter um outro momento de maturidade que ela precisa colher esses frutos, aí ele precisa sim do lucro. Então entenda o seu momento da sua empresa e coloque esses indicadores que são os mais importantes. Falando da perspectiva de baixo, clientes é o que sustenta o lucro. Então todos os objetivos e metas que dizem respeito à jornada, à satisfação do cliente com o seu produto, com a sua empresa, quão satisfeitos e quão bom está sendo o seu atendimento a ele, vai entrar na perspectiva cliente. Aqui você precisa atender bem para começar a lucrar. Vamos para de baixo. Terceira perspectiva de processos internos. A gente já falou de processos aqui. Olha de novo a gente falando agora dentro da ferramenta. Para você lucrar e para você atender bem o seu cliente, você precisa estar com seus processos azeitados. A sua empresa precisa funcionar. Se você tem um restaurante, você não pode demorar a entregar o prato. Se você tem uma companhia aérea, trabalha numa companhia aérea, a fila precisa estar condizente ali com a realidade. O avião não pode atrasar. Então toda a operação da empresa tem que funcionar a contento. E o último, que não é o menos importante, mas ele é a base, é o que solidifica tudo, é o aprendizado e o conhecimento. Aqui a gente está falando das pessoas. O quão bem treinadas as pessoas que estão na sua empresa estão, obviamente, ofertando trabalho. Eles têm aquele treinamento contínuo de revisão, de atualização. Elas estão sendo, obviamente, bem pagas para isso. Isso tudo, gente, são 4 perspectivas que vocês vão colocar para mensurar, o quão bem essa perspectiva tá. Os objetivos e as metas, que uma sustenta a outra. Você precisa ter pessoas
boas, treinadas e realizadas, que vão fazer processos de forma bem feita, que vão satisfazer os seus clientes e que, por final, doutor, vão trazer dinheiro para dentro de casa. Você falou em algo aí, por exemplo, da questão humana, né? E eu faço uma coisa aqui em relação à máquina. Tem muita gente que vive preocupado com a evolução da tecnologia da máquina. A máquina nunca vai superar o homem. A máquina, ela é programada. Quem pensa é o homem. Eu vou para o intervalo comercial, um minutinho só, mas eu vou fazer um merchan. Quero falar de uma classe, olha, uma classe muito importante, principalmente na cidade grande. Os motoboys, como chamam aí, todas as capitais tem muita moto rodando. E essa moto roda demais e ela precisa ser substituída. A Multimarcas criou para os motociclistas a troca sem dor. Você comprou a sua moto nova, compra uma cota de consórcio e vai pagando. Se você trabalha com a sua moto, você tem o dinheiro, você ganha o dinheiro. Procure a Multimarcas, procure um representante da Multimarcas em todo o Brasil para que você possa fazer a troca da sua moto sem dor. Eu volto aqui do intervalo, fugindo um pouco antes da gente caminhar nessa linha aqui, Fernando. Não sei se você já teve a oportunidade de aprofundar no assunto, que você é mais privado do que público, né? Você mexe com o privado. A gestão pública com a gestão privada, existe grande diferença? Eu fico imaginando que se administrar uma empresa privada, em que você tem ali que dar satisfação para os seus superiores, para os sócios da empresa. Imagina a coisa pública, uma empresa pública, que você, além desses superiores, tem o público. A empresa pública pertence ao povo. Você já parou para pensar, já fez alguma análise sobre a dificuldade do gestor na empresa pública? Doutor, você tem 100% de razão, esse é um baita de um ponto para a gente colocar, inclusive fazendo referência ao BSC, se você trabalha numa empresa pública e quer rodar o BSC na empresa pública, ele é possível, mas talvez o topo, que é o financeiro, ele não vai ser mais o topo como é na privada, porque uma empresa pública ou um órgão público, se você trabalha no governo, seja federal, estadual, municipal, ele não está visando lucro, mas ele visa outros objetivos. Então acho que é muito importante aquele funcionário público, aquela pessoa direta ou indiretamente envolvida com essa gestão, ele entenda qual é o objetivo daquela organização. Você pode trabalhar numa ONG, por exemplo, que é uma ONG ambiental ou que é uma ONG com caráter social, também não vai ter a previsão de lucro como o seu foco principal. Então entender, doutor, qual que é o propósito daquela organização, que é uma empresa ou se é Estado, não importa. O que a gente quer? Para que ela existe? Qual que é a nossa missão, a nossa visão? Esse é o primeiro passo para você desempenhar um trabalho melhor. Os desafios, como você disse, eles são, obviamente, correlatos ao tamanho da oportunidade que você tem. Se você está numa organização federal, imagina que você faz parte de um ministério do governo federal, e é um Ministério da Economia, um Ministério da Fazenda, da Saúde, com um grande problema de saúde que a gente tem, o desafio inegavelmente vai ser maior. Você não vai estar pensando em lucro, mas você precisa pensar em finanças. No povo. No povo. E você não pode quebrar o país, obviamente, oferecendo um serviço de uma qualidade que a gente não tem essa condição. Olha o tamanho da decisão do problema que esse gestor vai ter que pegar em relação ao problema. Fernando, nosso tempo está acabando, mas vamos falar aqui como o empreendedor deve usar esse tal do BSC. Jogo rápido. Lembra sempre da cascata. São 4 perspectivas que vocês vão colocar os objetivos dentro delas. A cascata tem que fazer sentido. O objetivo financeiro tem que estar alinhado com o de cliente, que tem que estar alinhado com o de processo, que tem que estar alinhado com o de aprendizado. Se não tiver, está errado, começa do zero. Eu não falei que era uma aula magna? Infelizmente, temos que ir embora. Mas antes, quero convidar você que está aí do outro lado da tela. Assista todos os sábados, às 12h30, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Não perca! Eu vou, mas voltarei.